Muito bem, queridos, nossa aula é sobre alguns subtipos, por assim dizer, do crime de apropriação indébita. Vamos ver o capítulo 5, que é da apropriação indébita, os seus artigos 168, que é a apropriação indébita, que eu vou dar no outro sábado. E hoje a gente vai ver o artigo 169 do capítulo 5, do título Crimes contra o Patrimônio. Vai lá, veja o crime: apropriação de coisa havida por erro, apropriação de coisa havida por caso fortuito, apropriação de coisa havida por força da natureza. Coisa havida, coisa que veio parar na minha mão, que não é minha, por erro de outrem, por um acidente, um caso fortuito, ou por uma força da natureza, um vendaval e etc. Vamos ver o crime. Artigo 169. Apropriar-se alguém de coisa alheia, coisa que não é minha, é dos outros. Apropriar-se alguém aí é o autor do crime. Esse alguém, esse autor do crime do artigo 169, se apropria de coisa alheia, coisa dos outros, vinda ao seu poder por erro, por caso fortuito ou por força maior. Qual é a pena? Detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Vamos conversar sobre o crime, o tipo objetivo do crime. Note logo que o verbo do tipo, o verbo do crime é apropriar-se. Tá vendo? O que significa apropriar-se? É se comportar como proprietário daquilo que eu apenas tenho a posse ou a detenção. Exemplo: se eu, por exemplo, você me pediu, eu lhe emprestei este aparelho celular, lhe emprestei. Eu sou proprietário, você é o possuidor. Você só pode usar e me devolver como eu lhe entreguei. Tranquilo? Funcionando direitinho. Você se apropria do celular quando você não quer mais me devolver. Você quer agora se comportar como proprietário daquilo que você é possuidor ou detentor. Aqui é o crime de apropriação indébita. Olha, você vai estudar comigo semana que vem. Eu lhe emprestei o celular que você me pediu, vai me entregar daqui a 2 dias. E quando você vai usando o celular nos 2 dias, você toma gosto. Você vê que o celular é legal, que atende às suas expectativas, e você agora não quer mais devolver. Você se apropria, vai se comportar como se for proprietário, vai ter agora o celular definitivamente para você. Você não vai mais me devolver, não me reconhecerá mais como dono, mas você passa a ser o dono. Aqui é diferente. Aqui você vai se apropriar, vai ter a propriedade daquilo que não é seu, vai se comportar como dono de coisa que foi parar em sua mão por erro. E é essa primeira nuance que nós vamos ver. A coisa, o bem móvel, foi parar na minha mão por um erro. Vamos estudar então essas 3 nuances do crime de apropriação do artigo 69. A coisa alheia pode chegar a mim por erro, por caso fortuito ou por força maior. Primeiro estudaremos de que maneira eu me aproprio de coisa alheia que veio parar no meu poder, nas minhas mãos por erro. É o que você vai ver agora. Muito bem. Bora lá. Há uma diferença muito grande do crime de apropriação indébita para este crime do artigo 69. No crime de apropriação indébita, quando eu lhe emprestei o celular, eu não estava incorrendo em erro nenhum. Eu sabia para quem estava emprestando o celular.
Como você não me devolveu no prazo marcado e nunca mais me devolveu, seu crime seria a apropriação indébita do artigo 68. Você não estuda hoje, não. Hoje, eu recebi na minha mão, por erro, algo que é seu. Mas no lugar de eu entregar a quem de direito para lhe entregar, olha, chegou em minha mão aqui, o endereço é meu, mas o nome não sou eu. O endereço está errado. Esse nome aqui não é meu. Compreende? Então, você comprou um mobile, um celular, aí um aparelho celular, pela revista, pelo shopping, Magalu ou Magalibs, como se diz aqui em Salvador. O endereço você colocou no CEP um número diferente, era 0, você colocou 1, e veio parar no meu endereço. A transportadora entregou no meu endereço. Eu recebi, quando eu cheguei dentro de casa, percebi que, embora o endereço seja o meu, o nome não é o meu. Quando eu abro um celular, eu não comprei celular nenhum. Essa coisa alheia, quem comprou foi você, quem pagou pelo celular foi você. Essa coisa alheia chegou ao meu poder por erro, e eu me apropriei no lugar de procurar e entregar ao verdadeiro dono ou entregar de novo à transportadora. Esse é meu erro. A diferença entre apropriação indébita do artigo 68 e apropriação havida por erro do artigo 169 é que na apropriação indébita eu não laborei em erro quando te entreguei o celular, lhe emprestei para você me devolver daqui a 2 dias. Não estava laborando em erro. Aqui não houve um erro. O erro foi seu, que colocou o CEP errado, a transportadora entregou no lugar errado. Por erro, e aí o ser humano tem a participação, por erro, o bem chegou onde não deveria. Bora lá. O erro pode referir-se, letra A pessoa a quem é entregue o bem. O que é erro? Erro é uma falsa percepção da realidade, é uma incorreta percepção da realidade. Quem está me entregando o celular, a transportadora, tem certeza que está fazendo a coisa certa. Há uma falsa percepção da realidade, mas o endereço estava errado, logo está tudo errado. Tranquilo? Muito bem. A pessoa a quem é entregue o bem é a pessoa errada. Veja o exemplo comigo, leia comigo aí em seu celular ou no seu notebook ou na sua TV. Você pode colocar na TV, fica bem maior a letra, fica melhor para você. Exemplo 1: A compra uma bicicleta para ser entregue a B. Eu comprei uma bicicleta para dar de presente a você, um presente de aniversário. Todavia, os funcionários do estabelecimento, por erro, e a questão vai ficar clara para você, por erro, os funcionários do estabelecimento comercial entregaram o presente em outro endereço e quem o recebeu, sabendo do equívoco, apropriou-se do bem. Aí o crime é de quem recebeu, a vítima é você que gastou e quem ia receber. Tranquilo? Então, olha, veja só, quem recebeu não furtou, não subtraiu nada de ninguém, nem achou na rua, entregaram no endereço dele. Agora, esta coisa, essa bicicleta que é do alheio, não é dele, chegou ao poder dele por erro. Ele não deve ficar com ela. Bora para o exemplo 2. A pessoa, aí exemplo 1, trata-se da pessoa a quem é entregue o bem e o erro aconteceu em relação à pessoa. Exemplo 2, aí você vê muito em televisão e na vida real você deve ter já conversado com pessoas que passaram por isso ou você já passou por isso. Exemplo 2, A deposita a quantia de R$1.000 na conta bancária de B, quando pretendia fazê-lo na conta de C. É o tal do Pix. Eu errei. O final do seu Pix é 5, eu botei 4.
Eu errei, quando enderecei o dinheiro eu errei. Bem, caiu na conta de outrem. Leia comigo o restante. B, percebe o equívoco. No lugar de cair em sua conta, caiu na conta de outrem. Tranquilo? B não, C. C percebe o equívoco. Eu vou consertar agora para você. C persegue o equívoco. C, então, ele percebe o equívoco e gasta o dinheiro. Eu enviei R$1.000 para sua conta, caiu na conta do terceiro. O terceiro percebe o erro, tira da conta dele e gasta todo. Qual é o crime de ser apropriação de coisa alheia à vida por erro? Esse é o crime dele. Tranquilo? Isso é crime. A pena é pequena, mas é crime. Detenção de 1 mês a 1 ano ou multa é crime de menor potencial, mas é crime. Você responde processo, juizado aí criminal. Então você responde. Você não, quem cometer esse crime. Bora para um outro modo desse erro acontecer. O outro modo é esse. Em relação à coisa entregue. Aqui foi em relação à pessoa. A pessoa onde o dinheiro caiu na conta era uma pessoa que não era o destinatário da conta. A bicicleta caiu no endereço de alguém que não era o destinatário da bicicleta. Aqui é em relação à coisa entregue. Compra uma bijuteria na loja Delta, mas o vendedor, por equívoco, as questões que tratam do artigo 69 sempre vai ser clara, por equívoco, embrulha uma pulseira caríssima, muito parecida com a bijuteria adquirida. Eu estou vendendo, você pede, não por maldade, mas você queria mesmo, você pede uma pulseira, uma bijuteria. Eu, na hora de embrulhar, pego uma joia ou uma semi-joia muito parecida com a bijuteria que você pediu, embrulho e lhe entrego. Houve aí um erro em relação à coisa entregue. Coisa que eu estou lhe entregando não era aquilo que você pediu. Você pagou pelo preço do que pediu e levou um bem mais caro, por erro meu. Você deveria devolver. Se não devolver, responde pelo crime de apropriação de coisa havida por erro. Tranquilo? Pode ocorrer após receber o bem e perceber o erro, fica com a pulseira para si. Esse é o crime de erro. Ele percebeu o erro depois que recebeu, ficou com a pulseira para si. Deveria devolver, já não foi essa que eu comprei, aquela bijuteria, essa é muito cara, você está tendo prejuízo, etc, etc. Pode o erro acontecer em relação à existência de obrigação ou parte da obrigação. Tá. Bora ver o exemplo. Esposa paga uma conta, uma obrigação, que já houvera sido paga por seu marido. O beneficiário, aquele que recebeu o pagamento da conta segunda vez, em duplicidade, após receber pela segunda vez, percebe o erro e permanece silente, para logo completar-se ilicitamente com o segundo pagamento. Nesse caso, houve uma obrigação a pagar e ela já tinha sido paga. Depois que o cabra recebe, ele percebe que houve duplicidade, mas não devolve o pagamento. Ele se cala e fica com o dinheiro, coisa alheia que chegou à mão dele por erro. Nesse caso, em relação à existência de uma obrigação. Tranquilo? Bora lá. Preste atenção agora com carinho para as questões mais difíceis de concurso. Você já viu que aí é fácil, né? Cair qualquer questão dessas em que, por equívoco, o bem que deveria ser entregue no endereço A caiu no endereço B. E quem mora no endereço B se apropriou. Apropriação de coisa vida por erro. PIX, depósito, transferência feita para A, mas que cai na conta de C por engano, por erro, por equívoco. Aquele que, o titular da conta,
que fica para si com o dinheiro e não devolve, apropriação de coisa alheia é vida por erro. Agora, máxima atenção. Leia comigo e leve para a prova. Não erre. Ninguém que faz concurso erra questões do artigo 69. Ele é muito fácil. Repare nas questões mais difíceis que pode cair. Atenção. Observação primeira. Na apropriação à vida por erro, é indiferente que a entrega tenha sido feita pela própria pessoa que sofre o prejuízo ou por outro em seu nome. Fui eu que enviei para sua conta erradamente. O prejuízo é meu, estou enviando para você e também de quem iria receber. Ou eu posso pedir a minha secretária, trabalha no meu escritório, que faça a transferência. Não interessa se sou eu ou minha secretária, é indiferente. O prejuízo é a própria pessoa que sofre. E eu estou sofrendo prejuízo. Porque a conta é minha, o dinheiro é meu. Tranquilo? Você que recebe lá é que deve devolver ou não. Se não devolver, apropriação indébita, a vida por erro. Agora, a observação 2, ela é ainda mais importante. Leia comigo com carinho. O que está em vermelho é o mais importante. A apropriação à vida por erro tem como requisito fundamental, para você diferenciar estelionato do crime de apropriação à vida por erro, esse elemento temporal é fundamental. Abra a alma. Leia comigo. A apropriação à vida por erro tem como requisito fundamental que o agente somente perceba o equívoco depois de já estar na posse ou detenção do bem. Quando você me entregou o bem, que eu estou na posse do bem, foi que eu percebi que não era meu, não era para mim, aí fiquei para mim. Se a apropriação à vida por erro, eu percebi o equívoco depois que o bem estava em minha mão, na minha posse. Agora note o resto. E que apenas nesse instante resolve a poderância dele, não restituindo ao proprietário. Porém, se a vítima incide em erro, isto é, eu estou entregando a você, mas não é para você, eu sou a vítima. Se a vítima incide em erro, ainda que não provocado pelo agente, e este agente que está recebendo a coisa por erro, percebendo o erro, emprega alguma fraude, é meu mesmo, ou então fica em silêncio, que silêncio também é fraude. Eu estou percebendo, antes de chegar a meu poder, antes de ter a detenção do bem, já estou percebendo que há um equívoco. Estou vendo que você está laborando em erro. Eu percebi isso antes de você me entregar o bem. Você está me entregando a bicicleta pensando que é para mim, mas não é, é para outrem. E eu percebi isso desde que você chegou. Antes da bicicleta estar no meu poder, na minha posse, na minha detenção, eu já percebi que você labora em erro. Mas eu fiquei calado ou asseverei que realmente eu sou essa pessoa. Seja lá como for, se eu percebi que você laborava em erro, tinha uma falsa percepção da realidade, antes de me apossar do bem, meu crime é estelionato. Leia tudo comigo e leve para a prova. Ora, se a vítima incide em erro, ainda que não provocado pelo agente, e este agente sou eu, não fui eu que provoquei o erro para você entregar a mim. Eu não induzi você a erro para você entregar a mim o que era para outrem. Não fui eu que lhe induzi a erro, não. Você errou sozinho. Ora, se a vítima incide em erro, ainda que não provocado pelo agente, e este, percebendo o engano, emprega alguma fraude, que pode ser o silêncio, para que a entrega realmente ocorra, haverá crime de estelionato.
você chegou com a bicicleta, eu já estou vendo que não é para mim, já deveria ter dito, olha, não é para mim não, mas você está laborando em erro, está cometendo erro, e eu mantenho você em erro, ou porque fico calado, ou porque digo, é minha mesmo, eu sou fulano. Você não conhece fulano? Digo, sou fulano, sou eu, pode me entregar. Eu estou fraudando você, levando você a errar, mas não fui eu que instiguei você, não fui eu que na minha fraude levou você ao engano. Você já veio enganado, eu só fiz manter você em engano através de silêncio ou dizendo que sou eu mesmo. Prova: só há crime de apropriação de coisa alheia à vida por erro se eu, agente, eu, aquele que comete o crime, percebe o erro depois que o bem já está em minha posse ou na minha detenção. Se eu percebo antes e eu, percebendo o seu engano, emprego alguma fraude para manter você no engano, seja ficar calado sem dizer não sou eu não, aí o crime é estelionato, porque eu percebi o erro antes de ter a posse ou detenção do bem chegado a mim por erro. Se sabe isso, não erra uma questão de concurso do artigo 69. Vamos para os requisitos da apropriação de coisa havida por erro. Primeiro requisito é que a vítima esteja em erro não provocado pelo agente. Não fui eu que provoquei esse erro. Você chegou. Você que equivocadamente pensou que estava fazendo a coisa certa, entregando o que não era do agente. Se não houver situação de erro, o crime é apropriação indébita. Se não houver situação de erro, isto é, se eu lhe emprestei o celular sabendo quem é você, porque emprestei a você mesmo, aí não é mais a apropriação de coisa havida por erro, porque não há erro aqui. Eu emprestei a você porque você me pediu emprestado, tranquilo? Aqui eu estou entregando a você pensando que você é outra pessoa, tranquilo aí? Muito bem. Segundo, que a vítima espontaneamente entregue o bem ao agente. Você não botou arma em minha cabeça, você não me ameaçou, eu espontaneamente entrego o bem a você. Não é você a pessoa, mas eu entrego. Ou o bem não era aquele, era outro bem. Terceiro, que o agente, ao receber o bem, esteja de boa fé. Aqui é que é o ponto. Quando você recebe o bem por erro de outrem, você recebe de boa fé. Você não percebeu ainda que há um engano ali. Não percebe o erro da vítima. Quando você recebe, se apossa do bem, você não percebe o erro da vítima. Se o erro da vítima for percebido de imediato pelo agente e ele se cala, caracteriza estelionato. Eu já lhe falei isso. Última observação e último requisito: que posteriormente o agente perceba o erro e resolva apoderar-se, apropriar-se do bem entregue por erro. Depois que ele tem a posse ou detenção, ele percebe o erro e fica com o bem para ele. Veja logo que você recebeu o bem de boa fé, percebeu depois que estava em sua posse, que não era seu. É tranquilo? Ótimo. Muito bem. Vamos lá. Não há crime quando o agente pensa ter recebido uma doação. É um dolo. Se você recebeu por erro alguma coisa e acha que é doação, acho que é doação. Você me botou na cabeça, estão me doando, sei lá, me mandaram aí, me doando. Você não percebeu que houve um erro. Você acha que é para você mesmo, foi doação. Se a prova disser que você acha que é doação, não há dolo, tranquilo? Onde não há dolo, não há crime, de regra. Não há crime se o agente percebe o equívoco posteriormente ao recebimento do bem, mas não tem como devolvê-lo ao proprietário, por não saber de quem se trata ou não possui meios para identificá-lo. Aí caiu no vazio. Você até não quer ficar na mão, mas você não identifica o proprietário, não tem meios para identificar o proprietário. Aí já foi.
Você não quis ficar, mas teve que ficar, porque não sabe de quem é. Tranquilo? Vamos lá? Vamos dar uma paradinha agora, e na outra aula você estuda a apropriação de coisa havida por caso fortuito ou força maior. A apropriação de coisa havida por caso fortuito, força maior ou força da natureza, que também está no artigo 169. Aliás, deixa eu logo acabar isso aqui. Vamos terminar. Você já viu a apropriação de coisa havida por erro. Agora vamos ver a apropriação de coisa havida por caso fortuito, a apropriação de coisa alheia havida por força maior. Bora lá? Bora lá. Para ver caso fortuito primeiro. A apropriação de coisa alheia havida por caso fortuito. No caso fortuito, existe alguma participação do ser humano. É um acidente. Caso fortuito é sinônimo de acidente. O exemplo é muito corriqueiro em provas. Olha o exemplo. Houve um acidente envolvendo 2 caminhões e acidentalmente 2 celulares, parte da carga que um dos caminhões carregava, foram lançados no quintal de A, que ao perceber o ocorrido, apropriou-se dos bens. Então, nesse caso, houve um acidente e os celulares do caminhão voaram para o quintal de A. A percebe o que aconteceu, que do acidente, bens alheios, não é dele, no mínimo é de alguém, ou da própria empresa, dele não é. Os 2 celulares caem no quintal dele e ele se apropria. Apropriação de coisa havida por caso fortuito. Aí não houve erro, ninguém lhe entregou erradamente os celulares. Não, foi um acidente e por conta do acidente caiu lá o nosso querido celular e ele se apropriou. Para frente. Coisa havida por força da natureza. Aqui não há participação humana. É a força da natureza que traz coisa alheia para mim. Olha o exemplo. Um vendaval, ou pode ser também uma enxurrada. Um vendaval lança roupas que estavam no varal de uma casa para o quintal da residência vizinha. O vendaval que fez a transferência. E o proprietário desta apodera-se, se apropria das roupas. Tranquilo? Aqui, o bem alheio, a coisa alheia, chegou para mim por força da natureza. Para mim por força. Caiu lá, o vento levou, caiu, estou vendo que não é meu, tenho que perguntar de quem é. Eu vi até voando, mas não estou nem aí. Eu fico com a roupa. Apropriação de coisa havida, apropriação de coisa alheia havida por força da natureza, caso fortuito ou havida por erro. Bom, eu vou parar essa aula agora para voltar mais tarde. Você vai ter 2 aulas aí. As aulas vindouras serão apropriação de tesouro. Eu achei um tesouro, um baú de tesouro cheio de joias e esmeraldas no seu quintal. Eu achei, é meu, é seu, vai dividir. Vamos ver na outra aula isso. E o outro crime é esse aqui: apropriação de coisa achada. Eu cheguei no ônibus e achei, cheguei no Uber, eu sento, tô vendo um celular no chão, no assoalho do Uber, eu achei, não furtei, não chegou em minha mão por erro, eu achei. Devo entregar? Posso ficar? Vamos ver na próxima aula. Vamos lá, eu aqui volto para a gente dar uma paradinha, beber água e voltar.